Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um episódio do nosso podcast semanal, Felizes os que ouvem a palavra de Deus. Estamos aqui mais uma vez, Felipe Bezerra, esse que vos fala, José Ricardo Bezerra ao meu lado, e nós vamos hoje comentar o Evangelho da Epifania do Senhor, da solenidade da Epifania do Senhor, que é, posso dizer que encerra o tempo do Natal, pai? No domingo, aliás, aí para você do domingo, já que aí hoje é feriado, né? Para você, dia É, 6 é feriado, mas, aliás, no sábado para você. Para nós aqui, a solenidade é transferida para o domingo mais próximo, que é o domingo depois do dia 1º de janeiro. Mas o tempo pascal, o tempo do Natal, termina no batismo. O batismo inclui porque é uma das hum, epifanias também do Senhor, né? sim. Então, em alguns dias, inclusive, esse ano a gente não vai ler, porque é a do dia 7 de janeiro, Hum. é as bodas de Caná, que também é uma epifania, né? Hum. Então, no Evangelho tem várias epifanias, então as epifanias terminam Termina a no batismo. solenidade no batismo, então, que é mais uma das epifanias, então termina o tempo do Natal na festa do batismo do E Senhor. o batismo, aí depois do batismo começa o tempo comum. Isso, vai começar na terça-feira aqui no Brasil esse ano, né? Acho que aí em Hum, Viena vai começar na segunda-feira mesmo. provavelmente isso, exatamente. É, a gente tem que eu até tenho que ver isso, eu não prestei atenção na liturgia para ver qual é o que seria a liturgia da segunda ou do domingo, mas vamos lá, Epifania. O que que significa Epifania? Manifestação, né, mais uma das manifestações, como eu já comecei a falar, né, epifania, eu não sei o seu grego aí, a tradução, mas para mim epifania sempre é uma manifestação do Senhor, porque não foram só apenas, o evangelho de hoje a gente vai falar da manifestação de Jesus aos magos, Uhum, aos reis magos, né, a gente vai comentar aí se eram reis ou não, mas foi uma manifestação aos pagãos. uhum, Mas no Evangelho relatam várias epifanias. As bodas de Caná foi a manifestação para os discípulos. uhum, O tempo do Natal tem várias epifanias. E o batismo também foi uma manifestação para os judeus. sim, Então, fecha o tempo do Natal com essa epifania, a festa do com batismo. com a Mas são festa. várias manifestações de Deus para Inclusive nós. inclusive São João Paulo II coloca o batismo do Senhor como sendo o primeiro mistério, luminoso, né, assim, começando. Né, que há controvérsias, porque as pessoas foram assim, algumas pessoas perguntaram, assim, na época, mas ele nem respondeu. Por que que ele não colocou primeiro a boda de Caná, depois o batismo, já que os batismos já tinham os discípulos ali e tal, mas faz mais sentido o batismo como sendo o início de tudo. Jesus, ele provavelmente não ia ser incoerente consigo mesmo, né, então, Exatamente. e se Eu manifestar concordo ali. com essa sequência, porque nos É, outros evangelhos, no evangelho de João, não narra o batismo, mas hum. narra João apontando É, Jesus, porque ele tinha visto, aquele que me enviou para batizar, disse que sobre aquele em quem o o Espírito Espírito. baixar, é esse que é o enviado. Eu Ou vi e dou seja, testemunho. pois é, ou seja, isso aí tudo acontece antes das bodas, então. Antes, aí só em João 2 é que vai falar das bodas de Caná. Então, a sequência é o batismo e depois as bodas, né? Se bem que se é o primeiro dos milagres, dos sinais de Dos Jesus. sinais, aí é que tá, entendeu? Aí é que tá, que ele deixa bem claro, esse foi o primeiro dos sinais de Jesus. Pô, o Espírito Santo descendo numa pomba, como é que fica aí, não é um sinal? Mas foi um sinal claro para João Batista. João Batista precisava desse sinal para ter a confirmação dele de que é esse aqui mesmo, eu tô anunciando é esse É, que tá chegando. é. Mas para os discípulos foi as bodas, né. E aí eu achei legal, né, The Chosen lá, a série colocou Tomé como sendo um dos serventes que viu o milagre. Ah, é muita licença poética, mas eu achei legal isso, assim, eh, sei logo Não, Tomé. dizem que nessas bodas provavelmente seria um dos parentes de Jesus, daqueles sobrinhos de Maria, porque né, relata que Maria estava lá e Jesus também, os seus discípulos, tinham sido convidados, né? O Mas se fala que Cleófas e seria, Maria de Cleófas. Não, Maria de pois Cleófas era é, irmã de Nossa Senhora. irmã de Maria, né? Então pode ser que seja um daqueles discípulos
de Jesus, parentes dele, que seria também das bodas, né, aí Ah, também sim. É, Tiago, irmão do Senhor, tá ali, mas enfim, exatamente, Tiago, é. Simão, Judas, É, José. Tiago, José, Simão e Judas. mas eu não sei também porque esses dias agora gerou uma polêmica aí no Instagram, de gente falando que Eusébio de Cesareia tinha colocado esse no Bartolomeu como sendo o noivo das bodas de Caná, mas primeiro que não tem nenhuma referência, Eusébio Não, de Cesareia não fala nenhuma vez disso, então, enfim, fecha parênteses, porque nós desviamos bastante do voltemos nosso para o assunto. evangelho da Epifania, da solenidade, né. Vamos ler ou a gente vai já comentando? Porque eu acho que a gente São 12 versículos, né, o evangelho de hoje. é um pouco mais longo. Mas eu acho que a gente pode ir comentando, porque as pessoas também vão ter acesso tanto no É, Instagram, né, como no Instagram, tanto no YouTube como no áudio, vocês vão ter o evangelho nas notas, né, embaixo na descrição. Então, se a gente vai falando, você pode ir lendo no próprio YouTube se você quiser. Algumas coisas interessantes a gente estava comentando antes de começar a gravar, né, esse fato estranho e como é que um pessoal que vem lá não sei da onde, que ninguém sabe nem de onde é que eles são, do vieram Oriente. adorar um rei. É, do Oriente, sim. Acredito que é do Oriente. Agora esse Oriente é o quê, né? Isso aí também É, foi uma outra dúvida, né? da até o Japão é tudo Oriente. Pois é. Ou pode ser Pérsia, ou os caldeus, a É. Mesopotâmia, ou então lá da Arábia, se fala, né? Então, são do Lembrando Oriente. Acredito que são do Oriente. lembrando que na Arábia, assim, não eram muçulmanos, né, os semitas da Arábia não eram muçulmanos, o Islã só vai surgir 300 anos depois de Cristo, então, Sim, sim, sim. enfim, essa Todos os povos a especulação leste de Israel é, ali, eram, né, é. Oriente, né, vinha aí os povos É. aí Especialmente os árabes. caldeus que tinham ali, que ainda são até hoje ainda existem os caldeus, e existe a igreja católica de rito caldeu, que é Sim, inclusive sim. lindíssimo, que eu participei uma vez da Em eu Toronto? participei da missa lá em Toronto, da missa em caldeu, porque pela igreja que sofre, eu fiquei muito próximo do patriarca caldeu lá em Toronto. E aí teve uma missa rezando pela perseguição, evidentemente lá no Iraque a situação estava complicada, ainda tá, né. E aí eu participei do lado de outra pessoa que eu conhecia, e eu não estava entendendo nada que estava acontecendo ali, né. Se eu achando que Inglês? eles não, em árabe, sei lá que não, o negócio é isso, eu achei que era árabe, eu achei que eles estavam rezando em árabe. Quando terminou a missa, eu comentei: "Gente, achei tudo muito bonito, as melodias, o rito, mas eu não entendi nada". Aí eu falei: "Mas eu não entendi nada". Aí ele virou para mim e disse: "É, o meu hebraico também está muito fraco", quer dizer, a missa foi em hebraico. Hebraico não é aramaico, eles rezaram a missa toda em aramaico, porque é a língua da tradição caldeia é o aramaico. A missa solene é celebrada em aramaico, quer dizer, eu participei de uma missa toda celebrada na língua de Jesus ali, sem entender nada, evidentemente. E aí existe essas tradições, especialmente nas línguas, né, nos ritos orientais, que a maioria é celebrada em grego. Eu achei que os caldeus estavam celebrando em árabe, porque é a língua mãe deles, da maioria, porque ali se fala árabe, e alguns realmente ainda falam hebraico, aliás, aramaico, mas eu jamais imaginei que a celebração deles ia ser em aramaico. Mas, enfim, existe essa tradição, nós estamos desviando de novo nosso assunto para voltar, mas existe essa Para voltar tradição aos magos do Oriente, né. que eles eram caldeus, né, assim, eles eram ali daquela região do Iraque, da Mesopotâmia, daquela região que foram. E algumas coisas interessantes, assim, de onde é que a gente vai tirar que uma pessoa vai honrar o rei de uma outra nação, né, isso realmente me fascinou essa pergunta, né, por que que alguém, né, assim, eu tô aqui, beleza, eu sou brasileiro, moro na Áustria, não faz o menor sentido eu ir para a França para honrar, tipo assim, Sim. eu ir para a Inglaterra para honrar o herdeiro do trono da não faz o menor sentido. Nasceu o filho do rei, agora vai lá. É, nasceu o próximo herdeiro, o filho do William, que vai ser mas é legal. Deixa eu ver uma foto dele na internet, mas ficou por isso, né.
e eles foram para adorá-lo, isso é uma coisa, viemos adorá-lo, eu achei isso muito bonito, né, porque agora eu vou ver o grego. O que que eles estão chamando, o que que eles estão dizendo que é esse adorá-lo aqui? Em inglês está worship, mas eu quero ver o that they have come to worship him. Proskineo, é eu achei que eles iam entrar na dulia ou na latria aqui, mas não é, vem de prostrar, né, a prostração. Tipo, nós viemos nos ajoelhar diante dele, é assim, É. nesse sentido aqui. A Interessante. latria que é adoração, né, dulia É. é veneração, né. Veneração, sim. É porque a gente tem a latria e a dulia que a maioria dos protestantes não sabe a diferença e acha que a gente É, não sabe, né. idolatra os santos. Mas eu achava que O aqui eu idólatra, né, aquele que, né, é, que adora quem não é Deus. Mas eu achei aqui realmente que ele ia ter latria, né, em grego, mas não, tá pro deixa eu ler aqui o grego mesmo, proskuneisai. É, de proskineu, proskunesai nós viemos nos adorar, né, daí que vem a prostração. Enfim, sim, interessante, não sabia, né. A gente aprende alguma coisa nova toda vida. Mas eles vieram adorar, o que já dá um sinal muito concreto de que eles não estavam ali para ver um rei como outro qualquer, eles sabiam o que que eles estavam fazendo, né, eles não estavam simplesmente vindo. E aí isso é uma reflexão também de todo o Antigo Testamento, das nações virão te adorar, né, todas as sim, nações virão, a e até o próprio Senhor que fala, né, quando eu for elevado atrairei todos a mim, mas eu acho que, assim, muito mais do que simplesmente como tudo na vida de Jesus, né, mas não é simplesmente uma coincidência que tiver gente: "Ah não, porque tem um rei aí, a gente vai lá", mas não, isso foi predito pelos profetas, né. pois é, Isaías, a primeira leitura de hoje é Isaías 60 fala, né: "Virão todos Uhum. os de Sabá trazendo ouro, incenso e proclamando a glória do Senhor", né. E o Salmo também 71, 72 fala também dos reis, né, e Os daí é que reis. vem aí a tradição de que esses que vieram do Oriente Eram seriam reis. reis, né, o Uhum. rei de Seba e de Sabá, rei de Tarse das ilhas, virão oferecer seus dons e presentes. É por isso que É. a igreja coloca também esse salmo e essa leitura de Isaías para, né, na solenidade de hoje aí, né. Forte abraço para todo mundo da missão de Natal, que tem os patronos como os Reis Magos, e para o pessoal e que eu acho que não vai ter ninguém ouvindo lá de Colônia, da Alemanha, que também tem os como padroeiros os Reis Magos. As relíquias, né, estão As lá na relíquias estão na Catedral de Catedral de Colônia. Colônia lá. Que eu estava Exato. lendo também essa semana aí sobre esse caminho das relíquias, como é que foi chegar lá em Colônia lá, Deve ter passou alguma coisa a ver com os cruzados, né. com Constantinopla e com Milão lá, e foi uma negociação lá do arcebispo com o cerco lá de Milão, quando chegou lá e o os bárbaros levaram lá para a Colônia lá e ficou. Ah, os bárbaros. É, não sei qual foi o rei lá que estava cercando lá Milão, e aí a o arcebispo negociou lá a vida lá pelas relíquias dos reis Beleza. magos, e aí eles levaram lá para É. Colônia. Os nossos irmãos lá de Paderborn, que eles moram em Arnsberg, que é uma cidade bem próximo ali, é perto de Colônia eles moram. E eles falaram que não teve uma época, na ép numa entre num período de guerras, e fugiram com as relíquias de Colônia para Arnsberg. As relíquias ficaram escondidas em Arnsberg por um tempo. Aí eles ficam dizendo: "Rapaz, tem uma chance deles terem ficado aqui, né, porque era o maior monastério, era em cima da montanha", mas disso aí ninguém sabe. Até hoje, foi um segredo tão bem guardado que ninguém sabe onde essas relíquias ficaram guardadas lá em Arnsberg, durante esse período lá dessa guerra que Colônia estava para ser invadida. Eu não acho que tenha sido das guerras mundiais não, deve ter sido bem antes disso. Hum. Voltemos aos reis. Eh, gente, eu não sei se vale a pena pai, é você que vai me dizer aqui, o senhor que vai me dizer, mas eu não sei se vale a pena a gente entrar
nos nomes, nas etnias, nas É coisas, porque é tradição já, né, tudo isso aí tradição, né. já é bem posterior, né, não Hum. está nos evangelhos, É, não inclusive, quer dizer, reis, a gente fez essa referência aqui do Salmo é, lá e de Isaías, é, mas o evangelho de Mateus fala de magos, né, como você é, está vendo no grego aí, hein, sim, a gente está vendo aí no texto lá. é, Magos, sábios, são sacerdotes, sei lá, é. Astrônomos, astrólogos, não astrólogos ou astrônomo que havia na época não era a médicos, mesma coisa. tudo misturado. Eram É, sábios que entendiam de várias coisas, né, inclusive observavam o céu, estavam vendo a estrela, estavam uhum. observando o céu. Então, saber que o nome deles agora a tradição chama aí de Gaspar, Baltazar e Melchior e Jair. Já não tem. Existe aqui na Áustria, na Alemanha também tem isso, que no Dia de Reis, aqui não tem, porque eu moro num prédio judeu, né, assim, eu acho que nós somos a única família católica desse prédio que a gente mora. Então eu acho que eles nem vieram aqui. Mas dos reis irem visitando as casas, e eles pedem doações, e eles dão um adesivo, antigamente eles escreviam, hoje é um adesivo, que ele coloca o nome ou as iniciais, GM, GEMEB, e colocam a data e o ano, para você colocar, tipo assim, como se os reis estiveram aqui e abençoaram essa casa. E as pessoas Sim, guardam isso todo ano, assim. Na casa da sim, minha sogra tem vários, assim, na sim. na entrada, porque eles vão deixando o adesivo e aí o pessoal não tira o adesivo de um ano para o outro, vai deixando. E aqui eles têm essa tradição de deixar. Eu me lembro que lá em Natal também tinha, né, assim, a folia de reis que as pessoas iam pedindo, Aqui em Fortaleza doações. também, na minha infância, a gente tinha essa tradição de ir nas casas vizinhas, né, Hum, e cantava a tradição Folia dos Reis e pedia as doações, pedia hum. os doces, bombons, né, Trick chocolates. or treat dos reis. Adorava, né. É como o Halloween em Toronto lá, que não sei outros países também, que o Trick or treats, treat. né, tricks or treats. É, Mas, essa tradição dos reis aqui no Brasil, no já interior, foi tem mais muitas ainda, ainda muitas existe, cidades é. existe forte. Sim, eu lembro também, assim, na minha infância, mas já foi no interior do Rio Grande do Norte, a gente estava numa casa de praia, e aí a gente viu, teve o pessoal cantando na frente e tudo mais, e eu lembro que eles estavam pedindo doação para um orfanato. Eu achei isso muito legal, né, assim, porque tem tudo a ver com o É. espírito, né. Enfim, voltemos. Então, os magos vieram do Oriente, e nós vimos a sua estrela Uhum, no surgir, no nascer, que acaba, no vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Então você estava começando aí a dizer, né. uhum. Essa estrela também, a estrela dos reis magos aí também, que surgiu muitas controvérsias. Que É. estrela era essa que apareceu? É, e a estrela que move de uma direção, depois na outra, né, porque se eles estão vindo do Oriente, chega em Jerusalém e volta para Belém, a estrela foi e voltou. Seria um cometa? Seria a conjunção de astros, né? Inclusive, aí, não sei, no grego eu acho que ele chama de astro, né? Não fala estrela, ele Deixa eu fala de ver, cometa. É qual um é o astro versículo? luminoso, né? Qual é o versículo? É logo É logo no no 3, comecinho. no comecinho aqui, deixa eu olhar aqui. Ah, tá Vimos aqui, a ó, sua this story, é no 2. 2. Deixa eu ver o que que ele diz assim, "Where is the king? Just tá-tá-tá, he saw his star". Não, Tá, é de Ester, de Aster, astro. Astera, é de astro, é Astro, astro, nós vimos seu astro. astro, né? Estrela traduzido por estrela, mas pode ser um astro luminoso, pode ser um planeta, pode ser um Hum, cometa, sei lá. pode. Né? É, Se especulou aí na história da igreja, né? Aqueles cientistas, não, vamos ver quando foi que apareceu o cometa Halley, parece que pode hum, ter sido Halley. pode Aí depois vão ver e diz, não, não, foi muito tempo, um pouquinho antes, não foi no tempo hum, de Jesus. Não, foi um é, cometa específico que os magos viram e foram atrás. Também é. não interessa, interessa saber que foi um sinal É para um eles. sinal muito exatamente, é um sinal. Deus se manifestou concretamente através, inclusive, da sua natureza,
para que os magos tivessem, assim. É possível fisicamente pega um cometa que pega e desvia a rota dele em Júpiter, por exemplo, que é uma massa gigante, e ele começa a ir para outra direção, super possível, é só mudar assim, fisicamente falando, tô nem falando que você tem um cometa gigante vindo em direção ao Astronomicamente. céu. Você pega um planeta massivo tipo Júpiter, que Júpiter faz isso mesmo para proteger a Terra de muita coisa, o cometa vai vindo aqui numa direção, passa pela órbita de Júpiter e muda a direção para o outro lado. Pronto, totalmente plausível e tudo mais. Vamos saber? Quando a gente chegar no céu, a gente pode perguntar: "Jesus, e aí, como foi?". Mas até lá, não adianta perder muito tempo descobrindo o que foi exatamente, fisicamente, isso que aconteceu. O que é importante perceber é que, o que para mim, assim, me toca é perceber, eu vi isso com uma beleza muito grande, que eu vi acho da Amy falando sobre isso, eu não me lembro quando e como, mas é quando o pai, quando o filho nasce, quer mostrar para todo mundo a foto do filho, quer falar que o filho é lindo, quer tudo. Ela falando, é a mesma comparação, o pai, Deus Pai, fazendo a natureza se mexer todinha para mostrar o filho dele: "Olha aqui meu filho como é lindo". Eu achei muito bonita essa comparação, porque isso mostra várias coisas, as coisas visíveis e invisíveis se apareceram para honrar o nascimento de Jesus, tanto nos anjos aparecendo para os pastores, literalmente: "Olha aqui meu filho como é lindo", praticamente, e a estrela no céu. Ele não pre o assim, não precisou os anjos aparecerem para os magos, os magos pela estrela entenderam e foram. E aí é uma relação muito interessante de ver o Pai, que é criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, manifestando o Filho encarnado, muito concretamente. Depois o espírito vai entrar aí, assim, o espírito é invisível e move todas as coisas, e aí vai mover inclusive os sonhos e as decisões de ir e vir, isso é tudo muito bonito. Já fica uma dica aqui para sua oração, pessoal. Pois é, os sinais aí, né, Hum, que Deus manifesta aí para a sua a sua chegada, a sua vinda, né. Tem a música do aqui no Brasil, "Eu posso ver os teus sinais, tu vens", né. Faz alusão também, é. para o tempo do Natal, né. Uhum. Mas, a gente sabe que essa música foi criada, foi com outro sentido, né, mas É, a gente pode interpretar no sim. sentido do advento, né. Eu posso eu, Eu como é? já escuto os Tu teus vens, sinais". eu já escuto os teus sinais". Então, Hum, já se nota os sinais de Deus nessas pequenas hum. coisas e nas grandes, mas, assim, não é muitas vezes os sinais que Deus envia não são sinais, assim, eh para acabar com todas as dúvidas, sempre são sinais para aqueles que querem perceber, né. Uhum. Para Herodes lá, ele nem viu esse sinal, Nem os percebeu. espíritos nem percebeu, né. Os magos viram e saíram lá da sua terra, desinstalaram-se, né. Uhum, Os pastores receberam o sinal dos anjos e foram, porque acreditaram também, né. uhum. Inclusive, Faz a gente está é, vendo aqui nos os presépios, ele junta essas 2 tradições de Mateus e de Lucas, né, os sim. pastores e os magos, É, que como são se fosse na evangelhos mesma noite diferentes, ali chegando, estão lá na mesma noite lá também, né, no presépio, né. que muito provavelmente não foi uma diferença bem grande entre um e outro. Santo Agostinho diz que foram 13 dias. Eu estava lendo também essa semana Ah, aqui. essa é uma boa, agora de onde é que ele Né, porque tirou? ele contou os 13 dias exatamente o dia 6 dá 13 dias do dia 25, então juntando 25 com mais 13 vai dar o dia 6, então é por isso que Ah, 6 é o 13º dia da chegada dos Reis Magos lá no mas presépio. mais ou menos. Agostinho, né, então. É, enfim, não dá para saber, né, assim, a gente até porque ele vai falar da data exata, vai falar de 2 anos, né. A Para gente baixo, né, porque a gente de 2 comentou anos aqui para nessa baixo. Sim, eu sei, mas ele diz assim, ó, 2 anos para baixo, pode ser que ele tenha botado uma margem, mas mesmo que ele tenha botado uma margem de 1 ano, ainda dá 1 ano de margem. é, é, A estrela surgiu no dia que Jesus nasceu, não dá para saber também, então não dá para a é, gente ter uma certeza. A gente não nasceu.
a estrela veio antes e quando ele chegou lá em Belém, é que a estrela que Jesus nasceu, ninguém É, sabe. exatamente, a estrela veio e disse: "Olha, tá vindo aí o menino", aí diz: "Ah, pá, vamos lá", e aí, enfim, realmente, e também de novo, eu acho que é uma coisa que o catolicismo tem de muito bonito, diferentemente do protestantismo, que é de não interpretar a palavra de Deus como literal, como Literalmente, é. porque porque não é isso não é nem o essencial, sabe, assim, não, aconteceu desse jeito que tá aí, não, gente, nunca foi o objetivo. Pois é, quem busca essa literalidade aí da palavra de Deus, que quer interpretar e começa a ficar ainda na lei, né, a lei É, pela lei e perde o essencial, né, que hum, aí é que Jesus vai criticar também lá nos escribas e fariseus lá, é, que filtram o mosquito e deixa passar o camelo. basicamente. É, enfim, mas aí é que tá, entendeu, assim, eh eh, tiveram reis, tiveram magos, teve. Assim, é uma história real? É uma história real, isso aí aconteceu. Só que o sentido espiritual dessa passagem é muito maior do que o sentido literal, especialmente aqui. Porque Hum, aqui é muito concreto a manifestação de Deus para o mundo, não só para os judeus, mas como para todos os povos, né. Assim: "Ah, Felipe, mas então quer dizer que não era Gaspar?" Meu irmão, isso aí é o menos essencial da coisa, tipo assim, a coisa que você tem que menos se preocupar eram quantos eram e o nome deles. Você tem que entender o que que a palavra está querendo lhe dizer, para que você aprenda, cresça, né, e isso gere fruto na sua vida. O resto, né. é. É, e aí a relação aí se aconteceu ou não também, quer dizer, Herodes é um personagem concreto da É. história. Então, o rei Sim, Herodes morreu no ano 4 antes de Cristo, inclusive quem definiu é. o calendário, né, dizendo que Jesus tinha nascido no ano 0 ou no ano 1 da era cristã, Jesus nasceu 2 Qua ou 3 anos antes de Cristo, ele na Jesus nasceu 4 anos antes dele. antes de Cristo, é porque o erro do astrônomo que definiu aí É. o calendário, o novo calendário que a gente está. Mas Herodes foi um personagem concreto, tanto lá em Mateus como em Lucas, ele fala do rei Herodes. Uhum. O imperador César também dizia que era melhor ser um porco de Herodes do que filho, né? Porque o Herodes mandou matar 3 dos filhos dele, por causa que ele Hum. tinha a rivalidade, quem seria, estava traindo, estava tentando tomar o lugar dele, então Mandou existe matar essa todas as história. crianças de uma cidade inteira, vai querer, né. Pois é. Então não se estranhe de que ele tenha mandado todas as crianças do sexo masculino também, né. É, Então seria como a cidade de Belém não era uma cidade muito populosa, aí se digamos que de 2 anos para baixo tivesse aí uns 20 a 25 crianças do é, menos de no 2 máximo. anos, né. É, É, se fala nesse aí, né, nessa morte aí dos inocentes aí, nesse em torno desses 25, pois é. né, mártires. Mártires, e a gente inclusive celebrou, né, os mártires Sim, os inocentes, santos mártires inocentes aqui. semana passada aqui, ó, o dia seguinte ao no Natal, se não me engano, ou É, são 2 2 dias dias depois, depois? 2 27, dias é porque depois, o 25 dia seguinte é é João, né. Santo Estevão, Santo 27 é Estevão, é Santo os João, mártires, depois é João. São As a João. a oitava de Natal é toda cheia de É, santos. Sim, então, aqui a gente vê, vamos voltar para o essencial, porque a gente está realmente precisando já encerrar. Hoje foi bem conversado, mas eu acho que deu para aprender um bocado de coisa e pelo menos foram curiosidades que vocês podem levar para a oração de vocês. Primeira coisa que eu acho que já dá para levar para a oração: perceber que as promessas de Deus são para todos, né, e é muito clara a manifestação de Deus que coloca todo mundo, né, dos povos pagãos aos judeus, para quem a promessa foi endereçada em primeiro, como diz o Conselho Vaticano II. Segundo, que assim, outra coisa também muito interessante, né, e a gente já bateu nessa tecla algumas vezes conversando, né, que Jesus é filho de Davi, que Jesus ele é filho de Israel. Assim, e que
tentar entender Jesus sem entender a história de Israel é você dar um tiro no seu pé, porque você nunca vai conseguir entender, né. E Jesus só entende-se Jesus através da história de Israel. Mateus é o evangelho que mais citações tem do Antigo Testamento. E a genealogia de Mateus, capítulo 1, versículo 1, ele começa esse livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E aí começa toda aí, né? A genealogia de Mateus começa em Abraão e chega até José. Aí ele fala das 14 gerações, de Abraão até Davi, depois de Davi até o exílio, depois do exílio até o nascimento de Jesus. Então, Davi é um personagem fundamental. E ser, como você diz, não adianta você querer saber sobre Jesus sem saber do povo de Israel, da história de Israel. Jesus A está inserido dentro da história de Israel. a imagem, assim, a imagem de Jesus é o cumprimento de todas as promessas e Jesus é como se fosse assim, lógico, ele é a encarnação do Filho de Deus, ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, mas entenda, Jesus também é em si o com a Israel, né, como no sentido muito concreto, assim, Deus escolheu Israel para daí salvar a humanidade inteira. Então, na exegese, inclusive, fala, por exemplo, o servo sofredor. Hoje a interpretação dos judeus é que não, o servo sofredor é Israel. Israel é o servo sofredor. Inclusive, eu já escuta hoje, especialmente, né, depois dessa guerra que está tendo aí e tudo mais, as pessoas voltaram a falar dessa interpretação de Israel como sendo o servo sofredor, e é muito possível, é muito plausível, e não se separa essa separação. O servo sofredor é Israel, sim, e Jesus também é o servo sofredor, porque a vida de Jesus é o cumprimento concreto das promessas e daquilo que Israel viveu. Então não dá para você separar, dizer assim: "Ah, não, isso aí inclusive foi uma heresia condenada pela igreja", acho que é no marcianismo, eu não me lembro agora como era, que dizia: "Não, vamos esquecer o Antigo Testamento, a gente fica só com o Novo Testamento e esquece essa história de Israel aí que a gente não tem nada a ver com o judeu". E a igreja foi muito concreta nesse sentido, dizendo: Foi "Não, São tem nada Jerônimo que levantou-se contra isso. De jeito nenhum, não pode tirar o Antigo Testamento da palavra de Deus. O Antigo faz referência a Jesus, anuncia Jesus, e sem o Antigo Testamento você não conhece Jesus. não dá, é impossível", porque se você inclusive se você tirar as referências do Antigo Testamento, você não tem nem como comprovar que Jesus é realmente o Filho de Deus. Se você uma das provas concretas de que Jesus é realmente o Filho de Deus e o cumprimento da promessa, é exatamente você olhar para a promessa e dizer: "Está aqui. Olha, É, nenhum dos seus ossos foi quebrado". Isso estava falando do cordeiro do êxodo, lá atrás. Nenhum dos ossos foi quebrado, mas ele é o Cordeiro de Deus, como já diz João Batista. é. Então, tira Israel. O que que faz? Qual é o sentido de chamar Jesus de Cordeiro de Deus se você não tiver a história de Israel, se você não tiver o Isaac e Abraão, se você não tiver a saída do povo do Egito, se você não tiver nem Moisés, até né, o o grupo é, Moisés, que é Jesus também, o profeta esperado, né, e tudo isso é, aí. enfim. E eu acho isso, eu acho muito bonito perceber que isso tudo que nós estamos comentando, né, sobre Israel, 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 aqui até isso se prova, né, todas as nações virão a Jerusalém para adorar o Senhor, todas as nações. E aqui, mais uma vez, se cumpre essa profecia. Vou tossir. Ah, mas pai, vamos falar outras coisas? Eu acho que é isso aí. Acho que o final não vamos falar do viram o menino com Maria, sua mãe, ajoelharam-se diante dele, adoraram, depois abriram seus cofres e ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. E é engraçado, é por isso que se acha que foram 3, porque em momento nenhum Mateus diz que É, eram 3. a quantidade de presentes, como foram 3 presentes, se supõe que seriam os 3 reis, né, 3 magos, Não, mas não se pode ter sido 15 e eles fizeram a cotinha e deram essas 3 coisas. é, Assim, nada impede. nada, nada, sim, com Enfim, certeza. ouro, incenso e mirra. Os padres da igreja interpretaram aí o ouro pela realeza, né, o incenso pela divindade e a mirra pela paixão, né, e aí faz referência que mirra e aloés foi o que
José de Arimateia e Nicodemos foram levar para ungir o corpo de Jesus, né? Uhum. Mirra e aloés. Então, era Jesus, aquele menino que eles encontraram, era ao mesmo tempo o rei, por isso aí o ouro, era Deus, que era o incenso, ao qual devemos, né, adoração, e era o servo sofredor, o que iria nos salvar pelo seu sofrimento, Esse pela sofrimento. sua morte, que a mirra indica, né? Uhum. É. E a enfim, os 3 munos do Senhor também, né, eu acho que não, o muno sacerdotal, profético e real, Sim, de certa forma aqui também, né, assim. que São Pedro vai falar também na sua carta lá também, né? Vós Uhum. sois da raça eleita, né? Raça escolhida, povo que ele escolheu. Então, participamos desse tríplice munus de Cristo, né? Sacerdotal, régio e real, né? Profético, sacerdotal e real. É. Então, nós participamos desse tríplice munus, mas por Jesus, né? Filhos no filhos. São Paulo vai dizer lá, foi na semana passada, nós somos filhos no filho. No tempo previsto, né? Deus enviou seu filho para nos dar sua adoção filial. Nós somos filhos adotados porque Jesus se fez um como nós. Não fomos nós que escolhemos, eles que nos escolheu. É João 15:16 lá. Não foste vós que Eu me vos escolhi escolheste, mas eu que vos eu vos escolhi para escolhi. ir e produzir frutos e que o vosso fruto permaneça. E sem mim nada podeis fazer, né, e aí já vai, enfim. Isso é muito maravilhoso, né, porque Jesus escolheu para a gente dar fruto, mas a gente sabe que ele sabe que a gente não dá fruto sem ele, então ele vai também e dar, e colocar, né, se enxertar na vinha e gerar fruto para que o Pai não corte e jogue no fogo, mas quem tiver enxertado nele gerar frutos. E nós somos, enfim, nós somos filhos do Filho. E assim, já Já estamos estava aí. já estouramos nosso tempo aqui, foi é muito, eu não sei quanto tempo de gravação, eu não sei quanto tempo vai para o ar, mas de gravação a gente já tem 52 minutos. Pois é, a gente estava tentando ficar nos 30, mas acabamos aí divagando um pouco aí. Mas eu acho que deveríamos voltar então para termos, né, para ir Sim, terminando o sim. nosso podcast de hoje para a oração, né? Uhum. Os pontos da oração, pelo menos fazer um apanhado Sim, aí daquilo que a gente conversou aqui hoje para é. rezar para essa solenidade de hoje da Epifania, né? Vamos lá. Fazer um breve resumo aí das coisas. Primeiro, assim, os sinais de Deus, como você estava falando no começo, né? A Uhum. gente escutar, perscrutar esses sinais, deixar se tocar, porque nem todos vendo os sinais, né? O Evangelho de João são 7 sinais, e esses sinais não são milagres, mas são sinais. Os outros evangelhos chamam de milagres. Mas que a gente possa, com esses sinais, sermos tocados também. Então, essa manifestação, essa estrela, que é um sinal para os magos, não foi para Herodes, nem para os escribas, os mestres da lei, que sirva para nós. A gente perceber os sinais de Deus. No tempo certo também, né? Falou do tempo, um pouco falou do tempo aí, de quanto tempo nasceu essa estrela, surgiu a estrela e eles chegaram lá. O tempo de Deus é para cada um também, né? A gente não sabe o nosso tempo, mas né, isso aí do tempo. Hum. Qual foi outro ponto aí que a gente conversou mais aí? Falamos das promessas de Deus que se cumprem em Jesus. Sim, do Antigo Testamento todo, que Jesus é cumprimento das promessas, não se entende Jesus sem o Antigo Testamento. Então, a importância de conhecer a palavra de Deus, essa semana também eu estava vendo isso aí, né? Hum. Que foi ontem, anteontem, que a gente falou sobre isso, sobre o encontro de Filipe com Natanael. Uhum. Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e nos profetas. Rapaz, deu tempo você Né, ver que era Jesus. Não ele sabemos sabia. quanto tempo Filipe ficou lá com os outros, e em pouco tempo ele viu que Jesus era o cumprimento das promessas e foi dizer Uhum. para Natanael isso aí, olha, nós encontramos aquele de quem Moisés escreveu.
Então Filipe e os outros, eles sabiam dessas promessas de Deus no Antigo Conhecia, Testamento. exatamente. Sim, se você não Então conhece se você não conhece o Antigo Testamento, você não conhece a palavra de Deus, como é que você vai reconhecer, né? Exatamente. pois é. Então, saber conhecer a palavra de Deus, rezar com ela, né, que é o a nossa proposta aqui dessas meditações, era de rezar cada dia, que Uhum, essa palavra possa ser vida em nossa vida, né. isso mesmo. Enfim, e também cumprir a nossa missão de sacerdotes, profetas e reis, É, unindo a nossa os vida ao presentes Senhor. que ofereceram, né, os 3 magos lá, se supõe, pelos Uhum, 3 presentes, mas uhum, oferecer tudo que temos e somos, né, a nossa vida também, uhum. né, oferecer porque tudo é dele de fato, né, a gente acha que tem alguma coisa, mas São Paulo vai dizer: "O que é que você tem que você não recebeu?", né. Uhum. Não temos nada. Nem a vida a gente tem que não foi recebida, até a vida nós recebemos. Então tudo é dele e para ele, então é isso que a gente precisa também ter essa consciência aí. Então, enfim, alguns pontos Hum. para a sua oração, Eu queria colocar um aí último ainda, que é também digo penúltimo versículo, né, "Se ajoelhar diante dele e adorá-lo", né, que sim, é ainda dá tempo aí, né, é, até o dia 8 que a gente viu a promessa lá de do da indulgência plenária. até o dia 8, né, que Uhum, entra exatamente o batismo, a festa do batismo. uhum, Porque fecha o tempo do Natal, exatamente, o presépio deve estar armado até o dia 8, que é uhum. quando termina o tempo do Natal. Então ainda dá tempo Ainda rezar dá tempo. diante do presépio para ganhar a indulgência plenária lá do presépio dos 800 anos que Hum, Francisco fez o primeiro presépio lá em Bobbio, né, onde foi? não lembro. Foi na Itália, É, lá na mas eu não cidadezinha lembro não perto onde lá de foi. Assis. Foi perto de Assis. Mas é isso, a gente vai fazer uma oração curta sem só para entregar mesmo, porque realmente nosso podcast está muito longo. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Jesus, pela tua manifestação em primeiro lugar na nossa vida. Obrigado, Jesus, porque nós te conhecemos e tu tocaste o nosso coração. E graças a isso a nossa vida mudou. Nós encontramos a felicidade verdadeira. Te pedimos, Jesus, que manifeste também a tua luz para todos os povos e que nós possamos ser, Jesus, também essa manifestação da tua presença, que nós sejamos o evangelho que as pessoas podem ver durante o dia, que as pessoas podem tocar, ajudando Jesus a te ver, te seguir, te imitar e te anunciar. São José, rogai por Rogai por nós, nós, Rainha da providenciai, Paz, Rainha da dai-nos a Paz, em nome do Pai, do Filho e do paz. Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado. Se você ficou até aqui, deixa seu like, comente, assistir até o final. É importante para a gente comentar. E se você quiser comentar alguma coisa que você aprendeu, que você gostou, que você achou interessante, por favor, os comentários são muito bem-vindos. Ou E alguma dúvida, né, se a gente puder exatamente. responder. Você pode colocar alguma dúvida nos comentários, a gente responde na semana que vem no podcast semanal. Mas é isso, gente. Deus abençoe vocês. A gente fica por aqui. Rezem por nós. Shalom, Deus abençoe.